Buenas. Vamos falar nessa sessão do Teorema de Separação de Tobin, que foi um teorema muito importante porque facilitou a vida, principalmente na hora que a gente vai pegar e vai fazer a gestão de investimentos, de carteiras, fundos e assim por diante, porque, como o próprio nome diz, ele nos ajuda a separar as decisões. Então, como assim ajuda a separar as decisões? Porque uma decisão é quais são as boas carteiras, ou melhor, quais são as carteiras eficientes dentro de certos, vamos dizer, certos parâmetros que a gente vai trabalhar e definir como eficientes. E a segunda parte é justamente assim, qual delas a gente escolhe. Quando a gente vai trabalhar tudo de uma vez, a coisa fica complicada e muitas vezes a gente derrapa e não consegue chegar numa solução. Mas quando a gente separa as decisões, aí a coisa fica mais fácil, porque a gente pode focar nos ativos, na interação entre esses ativos, e aí chegar num conjunto de carteiras eficientes, e depois olhar justamente para aquele investidor, ou para aquele grupo especial de investidores, e dentro daquele conjunto de carteiras eficientes, escolher qual carteira, ou quais são as carteiras que a gente deve direcionar para eles. Então vamos entender melhor esse teorema da separação de Tobin. Ele diz o seguinte, que a escolha da carteira ou do portfólio ela é separada em duas fases ou dois estágios. Em duas fases ou estágios, como vocês quiserem aí. Esse é o teorema. A primeira das fases é justamente achar o quê? Identificar, achar, localizar, como vocês quiserem, uma fronteira eficiente, que a gente tem isso em outro vídeo aí explicando, de ativos. No teorema original é ativos com risco, mas na verdade a gente pode usar para, por exemplo, uma combinação de ativos com risco com ativos livres de risco também, não muda isso. O que é uma fronteira eficiente? De ativos, na verdade não, de carteiras. Melhor que ativos é carteiras, porque na fronteira eficiente a gente deve encontrar justamente carteiras e não ativos individuais, tá? Então, quando eu escrevi aqui ativos, pense em carteiras, pense em portfólios. Então, nessas carteiras aqui, elas são eficientes por quê? Para um dado nível de risco, eu tenho um maior retorno esperado possível. Ou para um dado nível de retorno, eu tenho o menor risco possível. Então, isso são as carteiras eficientes, ou melhor, esta é a fronteira eficiente. O segundo passo do teorema aqui do Tobin é identificar a carteira ótima na fronteira eficiente. Então, primeiro a gente chegou na fronteira eficiente. Então, identificar a carteira ótima na fronteira eficiente. Então, assim, considerando e aqui eu vou colocar aqui a utilidade ou a aversão ao risco ou a preferência
do investidor. Então, essas são as duas fases. Então, aqui só vou clicar a fronteira eficiente de ativo com risco e adicionar aqui o ativo livre de risco. Então, o que acontece? Primeiro a gente monta a fronteira eficiente, depois acha a carteira ótima. Graficamente, como isso daqui fica? Então, o que o teorema da separação do Tobin vai fazer justamente eu vou ter aqui uma relação entre risco e retorno. Então, eu tenho aqui o risco neste eixo. Neste eixo aqui eu vou ter o retorno esperado. E aqui eu vou ter uma série de ativos. Então, vou colocar aqui o ativo A, ativo B, ativo C, ativo D e assim por diante. F, E, e aí vai. Uma série de ativos que a gente tem ali disponível. Nosso conjunto aqui de oportunidades. E a partir disso, pegando isso aqui, eu calculo, a gente monta a nossa fronteira eficiente. Então, tem ali a carinha aqui da fronteira eficiente. Então, por exemplo, aqui, essa seria a fronteira eficiente. Essa seria uma fronteira eficiente só com ativos com risco. Só de ativos com risco. Então, estou montando isso na primeira etapa. Aí, o que a gente vai fazer, justamente? Eu vou pegar aqui e vou colocar a nossa taxa de juros aqui livre de risco. Então, nossa taxa de juros livre de risco, ou retorno do ativo livre de risco, do nosso ativo livre de risco. E com isso daqui, eu vou pegar e vou fazer uma tangente. Então, começo aqui de cima do RF aqui e vou descendo até tangenciar. Tá ok? Então, montei aqui minha tangente. Então, vou fazer aqui. Então, tá aqui. Então, tá aqui a minha fronteira eficiente. Fronteira com o ativo livre de risco, com o risk-free aqui. Muito bom. Montei aqui a fase 1, já com começo da fase 2. E aí a próxima etapa é justamente identificar a carteira ótima, considerando a preferência do investidor. E para isso, a gente tem as famosas curvas de utilidade. Então, eu tenho aqui, ou melhor, as curvas de indiferença, que elas vêm aqui descendo, e elas representam a preferência do investidor, ou o grau de aversão ao risco. Então, vou fazer uma aqui, ó, que vai tangenciar, vamos dizer que essa aqui tangencia aqui. Então, aqui as curvas de indiferença, que vão representar a preferência do investidor, com base na função utilidade. Indiferença. E aqui, este ponto aqui,
é justamente a carteira ótima que a gente está falando, ou melhor, que o Tobin falou aqui nesse teorema dele. Porque essa aqui já leva em consideração a preferência do investidor. Então a preferência está aqui, ó, nessas curvas de indiferença. E aí a gente montou tudo em duas etapas. A primeira etapa, pega o conjunto de oportunidades, de ativos, monta a fronteira eficiente, pega o ativo livre de risco, monta essa outra linha, que é uma nova fronteira eficiente com ativos livres de risco. Nessa fronteira eficiente, seja qualquer nível de risco, ela que dá maior retorno, ou para um dado nível de retorno é que tem o menor risco. Ou seja, a gente pegar aqui esse ponto e esse aqui, eu pego esse aqui da fronteira eficiente. E aí vejo quem são meus investidores, estimo aí qual que é a utilidade dele, o grau de aversão ao risco, vou passando as curvas até que ele tangencia. E aí achei a carteira ótima. E repara aí que eu tenho duas etapas. E as duas trabalham bem separadamente. Essa daqui, então, por exemplo, da curva de diferença, eu posso chegar através de um suitability. Mas o gestor, ele já montou antes essa curva. Então, uma coisa é montar essa fronteira eficiente, ou outra é você pegar e analisar a preferência do investidor e finalmente juntar as duas coisas, é o que é proposto pelo teorema da separação de Tobin, que ajuda muito justamente toda a gestão, porque aí eu não preciso pegar ao mesmo tempo e falar assim, uau, qual que é a versão desse cara e tal, o que vai comprar do investidor, aquele outro tem mais averso, outro mais gosta de risco, assim por diante. Não, olho o que eu tenho disponível, monto a fronteira e depois eu vejo com o investidor, aqui ou os investidores que eu vou trabalhar, qual é o grau de aversão, e aí eu ofereço para ele aquela carteira ou aquele fundo de investimento. Por isso que esse teorema é muito importante a gente conhecer, que ele facilita muito a nossa vida. Muito bom, pessoal. Esse é o teorema de separação de Tobin, que a gente vai usar justamente para selecionar carteiras e saber o seguinte, olha, através dele eu não preciso fazer o trabalho de selecionar a carteira junto com a construção das carteiras ao mesmo tempo. Posso fazer isso em fases, estágios separadamente, tá certo? Por isso esse teorema da separação é muito importante para a gente, tá bom? Até mais!